Olá, meus alunos, vamos iniciar a nossa videoaula de hoje. Hoje nós vamos trabalhar artes com o assunto trabalho com textura. Nós vamos trabalhar das páginas 36 a 43. Nós vamos estudar, não é, este assunto. Vocês vão pegar o livro de vocês, tá? Então, a partir da página 36, escrevam aí a data de hoje, tá? E vocês vão finalizar com a atividade, tá ok? Então, vamos lá. Trabalho com textura. O homem, durante anos, só se preocupou com a criação e a produção de vários objetos. Inventou novos materiais, sem se atentar aos métodos usados. O ambiente foi sendo degradado, o ar, a água, o solo. Mesmo assim, a natureza continua a premiar-nos com exemplos de texturas. Então, aí ele está, o texto, né, aí fala um pouco sobre do início que o homem foi degradando, não é, o meio ambiente, não é, a natureza, tá? Principalmente a água, o solo, né? Então, todos esses elementos, né, ainda que sendo degradados, ainda nos proporcionam, né, elementos como a água, o ar, o solo, né, as árvores, né, vegetais, tá? Então, isso, né, nós vamos utilizar no nosso trabalho com texturas. O que é textura? É o aspecto de uma superfície. Então, a superfície ela pode ser o quê? Lisa, áspera, ondulada, rugoso, macio, tá? Então, aí nós vimos vários tipos de texturas. A textura está relacionada ao tipo de material na superfície de um trabalho. No caso aí, vocês estão observando um trabalho, né? Foi uma pintura, né? Foi desenhado e foi feito o tipo de colagem utilizando certo tipo de textura, não é? No caso aí, são confeites, né? Confeites de bolo. Então, foi utilizado, tá? Como colagem e também é um tipo de textura. Tipos de textura. Nós vamos verificar dois tipos de textura. Nós vamos ter textura, primeiro, texturas naturais, orgânicas. O que são? São aquelas que resultam da intervenção da natureza no meio ambiente. Então, tudo que é natural, não é? É um tipo de textura orgânica, como casca, tronco de árvores, madeira e rochas. Então, tudo que é diretamente retirado da natureza, não é? E utilizado em algum trabalho, é considerado um tipo de textura. No caso aqui, é a textura natural. Outro tipo de textura é a textura artificial, não é? São elementos industrializados. São aqueles que resultam da interferência humana com a utilização de materiais pontiagudos ou lineares. Então, aqui eu tenho exemplos, não é? De alguns materiais, tá? Que são artificiais e também são utilizados como textura, não é? Então, aí vocês estão vendo, né? Nós temos a moeda, né? Teve interferência humana do metal, não é? Nós temos a pedra aí, também, né? Utilização daí de materiais pontiagudos, lineares, não é? Nós temos a pedra que foi retirada da rocha, não é? E nós temos aqui algum tipo de cesto, né? Então, aí outro material agora natural, tá? Que foi retirado da natureza e foi transformado em outro tipo de objeto.
Então, se você pegar esses 3 elementos aí na mão, vocês vão sentir a textura de cada um diferente. Outros exemplos aqui, nós temos exemplos, né, de textura, nós temos o papel, olha só, tá? Camada de lã, carpete, tecido, a seda, tá? Então, vários tipos aqui de textura. Olha, o fundo de uma cesta, como vocês viram agora há pouco, né? A parede de uma piscina, tá? Parede de tijolos, estores de bambu, olha só. Então, aqui vários tipos, tá, de elementos que são o quê? Outro tipo de textura, né? Nós temos os dois tipos de textura, que é a textura natural, não é? E artificial. No caso aqui, nós temos a textura, né? O exemplo de textura artificial, tá? Nós vamos verificar agora outro tipo de arte, né, de técnica que dá para fazer utilizando os materiais, tá, encontrados na natureza. No caso aqui, nós estamos observando a folha, tá? É a frotagem ou frotagem. A palavra frotagem é de origem francesa, frotter, que significa esfregar. Consiste em colocar uma folha de papel sobre uma superfície áspera que contém alguma textura e esfregá-la pressionando-a com um bastão de giz de cera ou lápis, por exemplo, para que a textura apareça na folha. Então, aí vocês estão verificando, não é? Que foi utilizada a folha, né, o elemento natural, para que houvesse esse tipo de textura, tá? Então, ele utilizou a técnica aí de frotagem, não é? Onde ele colocou, não é, o papel sobre o elemento, né? O natural, que foi a folha, e começou a riscar. Daí saiu, não é? A textura da folha que foi aí pintada, não é? Então, aí mais um exemplo aí que vocês podem trabalhar em casa. E finalizando aqui, eu trouxe algumas obras, né, que foi utilizada a técnica de textura, tá? Então, aqui vocês podem conferir que foi utilizado vários materiais, tá? Que foi para finalizar a obra, tá? Foi utilizado vários materiais, sendo que vocês estão verificando que são materiais artificiais, não é papel, a pedra, tá? Então, aqui nós vamos finalizando a nossa videoaula de hoje, tá bom? Então, até a nossa próxima videoaula e façam os deveres, tá ok? Então, beijinhos e tchau!